Até aqui, a gente falou do neurônio, mostrei para vocês como é que funciona a propagação, como é que funciona o modelo matemático do neurônio, que pega as entradas, aplica aqui o somatório, aplica o resultado desse somatório aqui na função de ativação para gerar o resultado final do neurônio. Se essa sua rede só tiver um neurônio, o resultado que ele der vai ser a resposta da rede neural, né? Com um neurônio, você consegue fazer algumas coisas bem básicas. Por exemplo, o AND e o OR, né? Mas é bem limitado. E cada um desses neurônios tem também uma função de ativação que determina, né, vai regular cada uma dessas funções de ativação aqui, digamos, o formato, né, o modelo que você escolhe, para aquele potenciômetro que vai ter lá no final da saída do seu neurônio, que tem a ver com o seu problema. Bom, para que isso comece a ficar interessante, a gente tem que começar a montar redes de neurônios, as tais das redes neurais, né? Até agora a gente só viu um neurônio. E a rede neural mais simples que existe é o tal do perceptron. O perceptron é uma rede muito simples que é formar a diferença, a essência dela é que você tem diversos neurônios aqui e esses neurônios, cada um deles processa as entradas e gera uma saída para a rede. E no fim, o resultado da sua rede neural vai ser em função dos resultados que saíram de cada um desses neurônios aqui, certo? Essa rede ela é adequada para fazer tarefas de classificação. Uma tarefa de classificação é aquela que eu falei antes, né? Você, por exemplo, submete uma imagem para a rede e ela classifica se aquela imagem é uma letra A, uma letra B, uma letra C, ou se ela é um pássaro, enfim, né? Você tem várias classes. Você tem, por exemplo, a classe... deixa eu trocar de cor aqui, que esse amarelo não está legal. Você tem a classe pássaro, a classe cão e a classe gato, certo? Essa sua rede, ela vai classificar essa entrada em uma dessas classes aqui, em função do que ela vai aprender, digamos assim, né? Essa sua rede, ela é formada, o perceptron, ele vai ser formado por duas camadas. A primeira delas é a mais simples de todas, é chamada camada de entrada, que é essa camada que eu representei aqui com os quadradinhos, certo? O que essa camada de entrada faz? Essa camada de entrada, ela simplesmente, ela é um switch, digamos assim, né? Ela é um divisor de um T, né? Uma extensão, onde ela simplesmente, o papel de cada um desses neurônios sensoriais é simplesmente pegar esse valor de entrada aqui e replicar ele, fazer com que ele chegue nos neurônios, que são os neurônios de processamento, realmente, da rede, né? São aqueles neurônios matemáticos, onde vai ter aqui os somatórios. Ele simplesmente distribui os sinais, certo? Então, esses aqui são os neurônios que a gente chama de neurônios sensoriais. Por que isso? Porque nessa rede perceptron, isso é da construção da rede, tá? Na construção dessa rede é definido que o mesmo valor de entrada tem que chegar em todos os neurônios. Tem que chegar em todos os neurônios da sua rede. E aí cada um desses neurônios vai lidar com esse valor de entrada de uma forma diferente, certo? Para no final chegar numa conclusão. A outra camada, que é a mais interessante, é chamada de camada de saída. É onde temos aqui os neurônios computacionais, então, que são esses neurônios que fazem o cálculo aqui, que tem os valores, que tem o somatório, que tem a multiplicação e que vai ter a função de ativação φ aqui na saída de cada um deles. E é nesses neurônios que o conhecimento da nossa rede vai estar retido, certo?
Observe o seguinte, eu estou falando para vocês que essa camada de entrada distribui os valores de entrada para os diversos neurônios. O perceptron, por natureza, ele é uma rede que tem um ou mais neurônios aqui nessa camada. Um ou mais neurônios aqui. E o padrão dele é que todos esses valores de entrada cheguem em cada um desses neurônios aqui. Observe o seguinte, o que a gente pode concluir, observar a partir dessas entradas aqui? Cada um desses neurônios aqui vai ter uma quantidade de entradas proporcional à quantidade de entradas que eu tiver aqui no meu problema. Esses valores X aqui são os valores de entrada do seu problema. No caso do problema que era a expressão lógica, A, AND B, então a gente tinha só duas entradas, o X1 e o X2. Numa outra tarefa onde eu tenho que classificar, por exemplo, se um paciente está doente, a entrada X1 pode ser se o paciente tem febre, a entrada X2 pode ser a idade do paciente, a X3 pode ser o índice glicêmico, entenderam? Essas entradas X são os parâmetros, os valores do seu problema que você vai fornecer para a rede e quer que ela tome uma decisão final com base nesses valores de entrada. Voltando. Cada um desses neurônios, como há essa divisão de sinal, cada um desses neurônios aqui vai ter uma mesma quantidade de entradas proporcional à quantidade de variáveis do problema, mais essa entrada x0, que é aquela entrada que é sempre fixa em mais 1, certo? Muito bem. Então, você vê que cada um desses neurônios tem várias entradas. Consequentemente, esse seu somatório aqui vai ser um somatório de vários x, vários valores x multiplicado por vários valores w, que vão gerar um valor de saída intermediário v. Esse valor v vai passar por uma função de ativação que vai gerar a saída final da nossa rede. Começa a ficar interessante agora, a nossa rede começa a crescer e cada neurônio começa a ter várias entradas e essas entradas começam a ter vários pesos e esses pesos, no fim das contas, é o que vão representar o nosso conhecimento. Então, assim, quando você montar essa rede e quiser que ela aprenda alguma coisa, o que é fazer uma rede aprender? Aprender igual a encontrar os pesos W adequados. Assim como vocês fizeram naquele exemplo do OU, que vocês encontraram os valores de peso, que foi capaz de fazer a rede reconhecer o OU, em qualquer problema que você tiver uma rede e quiser classificar, o aprendizado dela simplesmente vai ser encontrar quais valores de peso você tem que usar para cada uma das entradas W, a entrada X do neurônio, para fazer com que a saída da rede seja aquilo que você quer. Para fazer com que, dada a entrada, uma imagem de um pássaro, no final das contas, aplicando aqueles valores de peso, o resultado de saída da sua rede seja, essa aqui é uma foto de um pássaro. O grande desafio, então, ao você montar uma rede neural é encontrar quais valores de peso vão ser suficientes para fazer com que ela aprenda. E também encontrar a quantidade de neurônios necessários para fazer com que aquela sua rede aprenda de fato. Porque se tiver pouco neurônio, talvez ela seja incapaz de aprender um problema muito complexo. Se tiver muito neurônio, com certeza ela vai aprender, mas computacionalmente pode ficar inviável, certo? Então, o desafio ao você construir uma rede neural, primeiro, determinar quantos neurônios ela vai ter e depois encontrar os valores de peso que vão fazer com que ela aprenda a reconhecer aquela classificação, aquele problema que você quer que ela reconheça.
o nosso próximo tópico vai ser um algoritmo para fazer o treinamento dessa rede. Ou seja, para, de uma forma sistemática, encontrar os valores de peso, valores W de peso, para cada neurônio, para cada entrada associada a cada neurônio, para fazer com que aquela sua rede aprenda. Esse algoritmo, por causa do Perceptron, ele é chamado de aprendizado delta. Ele é simplesmente um passo a passo para a gente ir ajustando esses valores W da nossa rede para fazer com que ela atinja o seu objetivo, consiga reconhecer aquilo que você quer que ela reconheça. Um exercício que eu acho que seria interessante vocês fazerem é tirar um tempinho e fazer uma planilhazinha do Excel, colocar aquelas fórmulas ali, para você, de fato, exercitar e ver se você entendeu certinho como é que, principalmente como é que propaga, né, como é que multiplica os Ws pelo X, e depois como é que passa pela função de ativação para ter um valor final Y.